Bom dia, irmãos. Graça e paz, tudo bem? Hoje nós estamos aqui na igreja de novo, mas estamos aqui no salão de festas e, aos poucos, nós estamos ampliando, o número de participantes, Hoje está com a gente aqui o Cleiton e a Leila, Daí o Périx já vai focar eles lá. Manda um tchauzinho para os irmãos. Que gostoso, A gente estar aqui juntos. Reúna aí a sua família, reúne as pessoas que estão aí na sua casa, A gente tem procurado mudar aquela nomenclatura de culto online, Porque, na verdade, culto online não existe, É culto nas casas. Então, você está aí na sua casa, cultuando ao Senhor, cultuando a Jesus Cristo, junto com a sua família, E nós aqui estamos apenas dando uma direção para esse culto. Nós temos, nesses domingos, falado sobre os 10 mandamentos. E sempre que a gente está iniciando os nossos cultos de domingo, a gente começa com a leitura do Salmo 119. O Salmo 119 é um capítulo que fala sobre o amor do salmista pela palavra do Senhor, o reconhecimento do salmista de quanto a palavra do Senhor é importante. Então, hoje nós vamos ler o Salmo 119, dos versículos 9 até o 16. Salmo 119, do versículo 9 até o 16. Vou dar um tempinho para os irmãos procurar. Salmo 119, versículo 9 a 16. Então você pode pegar aí a sua Bíblia ou o smartphone que não é o mesmo que você está assistindo a transmissão, para nós lermos juntos. 119, do 9 ao 16. Eu vou pedir para a Silvia. Silvia vai ler para nós, então, esse trecho do Salmo. Vou pegar o microfone. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando-o segundo a tua palavra. De todo o coração te busquei. Não deixes que eu me desvie dos teus mandamentos. Guardo a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Bendito és tu, Senhor. Ensina-me os teus decretos. Com os lábios tenho narrado todos os juízos da tua boca, mas me alegro com o caminho dos teus testemunhos do que com todas as riquezas. Meditarei nos teus preceitos, e às tuas veredas terei respeito. Terei prazer nos teus decretos, não me esquecerei da tua palavra. Amém. Amém, queridos. Que isso seja uma realidade na nossa vida, Esse salmo, esse trecho do salmo aqui, faz muitos anos que ele faz parte da minha vida, principalmente nesse versículo 9, de quando eu era mais jovem. Jovem eu sou ainda, Quando eu era mais jovem. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando, ou seja, observando o seu caminho conforme a palavra do Senhor. E esse é o desafio para você, esse é o desafio para mim. E olha que lá na frente o salmista fala de novo: eu me alegro mais com o caminho dos teus testemunhos, das suas palavras, do que com riquezas. Olha só a importância que ele dá. Talvez aqui não haja, nenhum de nós aqui é rico, em termos assim de muitas posses, Mas às vezes o pouquinho que a gente já se agarra, A gente já coloca a nossa confiança, mas que a nossa confiança esteja na palavra do Senhor. E o último versículo: terei prazer nos teus decretos e não me esquecerei da tua palavra. Então, que isso possa ser realidade na nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Pai, obrigado, Senhor, por esse momento que nós temos. Obrigado por estarmos juntos aqui com o nosso amigo Péricles, com o Cleiton, com a Leila, eu e a Silvia, Senhor. E tantos irmãos agora que nas suas casas se reúnem e nas suas casas estão fazendo da sua casa o templo, o lugar de adoração, o lugar de culto, o lugar de dedicação ao Senhor, Pai. E que essas casas, esses lares, permaneçam assim não somente no tempo dessa transmissão, mas durante todo o tempo, Senhor. Pai, pedimos a Tua direção para esse nosso momento aqui. E obrigado, Senhor, por esse dia, por esse sol. Obrigado, Senhor, pelo cuidado do Senhor com as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Como é que está a transmissão? O pessoal está ouvindo bem?
Está indo tudo certo, né? Então vamos cantar ao Senhor. O primeiro cântico é Vem, esta é a hora da adoração. Talvez se você quiser buscar aí no celular de quem está com você para acompanhar essa canção, mas é uma canção já conhecida. Nós estamos aqui para adorar o Senhor. Vem, esta é a hora da adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que a ti escolher, o tesouro melhor terá. Vem, vem, esta é a hora da adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Vem, esta é a hora da adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Vem. Amém? Essa canção é muito interessante, porque ela é uma canção de convite, né? Não é uma canção que a gente canta para Deus, né? Você não vai levantar as mãos, fechar os olhos e falar, Senhor, vem para a adoração, né? Na verdade, nós estamos convidando uns aos outros, né? Então, venham para a adoração, né? Aí na sua casa que você também possa convidar aqueles que estão com vocês. Gente, chegou aqui a Juliana e a Duda, tudo bem? Saudades de vocês, né? Está ampliando o nosso número de participantes, né? Se Deus quiser, semana que vem a gente já vai poder ter um número maior, né? Saudade de vocês, viu? Seja bem-vinda. Vamos cantar uma outra canção. Essa canção é um pouco mais antiga, mas ela tem um detalhe na letra dela, que é o que nós vamos tratar um pouquinho hoje na nossa palavra, né? Que fala sobre autoridade. E a canção é um salmo, né? Que diz, os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. E se há uma palavra que a gente precisa hoje é essa, né, de permanecer. Porque a gente está tão abalado com tantas perdas, com tantas coisas acontecendo, né, por causa desses dias, e que o Senhor esteja sendo o nosso suporte mesmo, o nosso monte seguro. Os que confiam no Senhor
são como o monte de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em volta do seu povo, autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobram joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em volta do seu povo, autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobram joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobram joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá para viver, não dá, sem Jesus não dá para ser feliz. Não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá para ser feliz. Amém? Música antiga, mas gostosa, né? Como é bom a gente relembrar essas verdades. Meus irmãos, a gente tem sempre tido um momento de intercessão, né, nos nossos cultos de domingo. Temos tido nosso momento de intercessão nas quartas-feiras. E na quarta-feira a gente orou por pelo menos 3 pessoas. E na sexta-feira recebemos notícia, né, de que elas tinham falecido, né? Ou como diz uma linguagem, né, que as pessoas estão falando agora, promovidos dessa para estar diante do Senhor, né? O Senhor tem chamado pessoas para estar com Ele e a gente só nos resta o consolo do Senhor, né, e a submissão à sua vontade. Então, nessa semana, nós tivemos o caso da tia Raquel, que é tia da Mônica e do Lucas, né, cunhada da Sandra, né, nossa amiga. Então, nós vamos orar pelo consolo do Senhor nessas vidas. Nós também tivemos o falecimento da Luciene, que é a esposa do Cido Labadessa, que é um amigo nosso, né, meu, da Silvia, do Paulo Moreira e a Miriam também conviveram muito tempo com eles, né? Um casal muito abençoado, e o Senhor também a recolheu. E nós tivemos também a Leise, né? Leise Regina, que é irmã da Silvia, que também é sobrinha da irmã Almerinda e do seu Valdemar, né? Então são pessoas que precisam do consolo do Senhor. Nós também ficamos tristes, né, e abalados com isso. E estamos orando ainda pela vida do Josias, filho do irmão Valdemar, irmã Almerinda. Ele ainda está entubado, está internado. Nós estamos orando, mas já temos boas notícias da irmã Rosalina do seu Tercílio, já estão saindo desse quadro sintomático, né, do coronavírus. Então, são pessoas para a gente estar orando, colocando diante do Senhor, pedindo o consolo de Deus e pedindo também para que Ele faça sempre a sua vontade. Ele sempre faz, né? Mas que a gente, se não entenda, pelo menos que a gente possa ser submisso à vontade do Senhor, né? Eu vou pedir para você, Cleito, fazer uma oração pedindo consolo para essas famílias, né? E colocando principalmente a vida do Josias, né, diante do Senhor. Amém.
Amém. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti, ó Pai, como disse o pastor. Se não conseguimos entender, Pai, qual é a Sua vontade, que pelo menos sejamos submissos a ela, Deus. Amém, Senhor. Deus, venha com o Seu poder, com a Sua glória, com a Sua graça sobre essas famílias, ó Pai. Esses que já perderam seus entes queridos, que eles possam, Senhor, entender mesmo, mas no mínimo serem submissos, Pai, à Sua vontade. Amém. Que o Seu querer, Pai, se cumpra em todas as nossas famílias, na nossa vida. Que as pessoas que estão em recuperação sejam abençoadas por Ti, ó Pai. Que depois eles possam testemunhar da Sua graça em suas vidas, ó Deus. Que essas famílias sejam alcançadas por Ti, seus corações sejam transformados. Que nós possamos a cada dia, ó Deus, estarmos sempre gratos à presença do Senhor em nossas vidas. Amém. Não importa, Senhor, se a nossa vontade se cumpra ou não. O que importa é que a Sua vontade se cumpra em nossas vidas, ó Deus. Amém. E nós pedimos a Sua graça, o seu cuidado, o seu amor sobre todos nós. Em nome de Jesus que nós oramos, agradecidos pela Sua presença em nossas vidas. Amém. 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 Eu lembrei também, né, que faleceu a irmã Cleiri, né, e a Darcy, bem amiga dela, né, sentiu bastante. Então, que o Senhor esteja consolando sua vida também, Darcy, né, de todos os mais chegados, né. Oi? Vários, uma Cleiri bem conhecida de tantas igrejas, né. Mas o Senhor é o nosso consolo, né, que Ele, como diz esse cântico, que a gente permaneça firme nele. Vamos cantar outra canção, já que nós estamos, né, tratando disso, né, da submissão ao Senhor, né? Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, né? Só canção antiga hoje, né? Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre Te exaltarão. Aleluia, Te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, Te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha e a minha segurança, meus lábios sempre Te exaltarão. Aleluia, Te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, Te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Amém, Senhor. Nós louvamos o Teu nome, engrandecemos a Ti, Pai. E isso é o nosso conforto, Senhor. Essa é a nossa esperança, é ter um Deus
que nos sustenta, que nos acolhe, que nos abraça e que nos resgata, Senhor. E por isso te agradecemos e te louvamos, Pai. Aleluia. Louvemos ao Senhor. Amém. Amém? Baixa um pouquinho o volume. Do violão, que eu vou tirar esse cabo daqui. Amém, queridos. Então nós vamos dar sequência às nossas mensagens sobre os 10 mandamentos. Eu não sei vocês, mas para mim está sendo, eu estava comentando com a Silvia, né, ontem, está sendo muito, muito edificante estudar os 10 mandamentos, porque a gente conhece às vezes desde criança, né? Eu pelo menos aprendi os 10 mandamentos quando éramos da Igreja Católica e frequentava o catecismo, né? E lá eu aprendi, tinha que decorar, né? Senão não passava de ano, né? E eu aprendi, decorei, desdecorei, porque daí a gente vai esquecendo, né? E às vezes no convívio e na vida da igreja, a gente vai deixando isso só para a escola dominical, só para as crianças, e nós vamos esquecendo. E esses mandamentos são muito ricos, porque eles não são simplesmente leis e normas, mas eles são princípios de vida. E aquele que ama o Senhor, né, Jesus fala lá em João 14, 21, é aquele que guarda os mandamentos. Jesus fala assim, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Então, ao contrário do senso popular de que diz que a gente precisa obedecer os mandamentos para alcançar o favor de Deus, né, Jesus faz ao contrário, né? Você primeiro me conhece, me ama, e você vai amando os meus mandamentos. Então, a obediência aos mandamentos são para aqueles que são salvos em Cristo Jesus. Aquela pessoa que conhece a Jesus, ele quer obedecer aos mandamentos. Mas ele não precisa obedecer aos mandamentos nem para ser aceito, nem para agradar a Deus e nem para ser salvo. A gente obedece os mandamentos como gratidão e sabendo que eles são vida para nós. Amém? E hoje nós vamos falar do 5º mandamento. 5º mandamento que diz honrar pai e mãe. Geralmente a gente fala desse mandamento só para as crianças, para os adolescentes, para os filhos solteiros, né, Duda? Mas esse mandamento é para todos nós, né? E hoje a gente vai aprender um pouquinho dele. Como os irmãos já sabem, nós estamos acompanhando os mandamentos lá de Deuteronômio, capítulo 5. Deuteronômio, a palavra Deuteronômio quer dizer a segunda lei, ou a repetição da lei. E realmente Moisés está repetindo toda a lei, né? Mas é interessante que no original hebraico o nome do livro não é Deuteronômio. O nome do livro eu não sei pronunciar, mas ele quer dizer assim, estas são as palavras. Então, olha que legal, estas são as palavras do Senhor para nós. Então, Deuteronômio capítulo 5, versículo 16, diz assim, honre o seu pai e a sua mãe, como o Senhor seu Deus lhe ordenou, para que você tenha uma longa vida e para que tudo vá bem com você na terra que o Senhor seu Deus lhe dá. Acho muito lindo esse mandamento. Paulo diz que esse é o primeiro mandamento com promessa, ou seja, se a gente obedecer esse mandamento, é uma promessa para nós. E a gente vai entender um pouco disso hoje. Eu coloquei como tema da nossa palavra uma questão de autoridade. Esse mandamento é uma questão de autoridade. A honra é uma questão de autoridade. E se há uma coisa que nós estamos vivendo hoje, é uma crise de autoridade. Não é verdade? E a crise de autoridade está ligada à crise de liderança. Quem tem autoridade é porque ele tem a responsabilidade de ser líder, de liderar alguma coisa. E hoje nós vivemos isso. Olha a nossa política, a crise de liderança que nós estamos tendo, em relação a assuntos políticos, em relação aos assuntos sanitários, em relação aos assuntos econômicos, em relação a assuntos educacionais. As pessoas estão perdidas, não têm direção. Então, automaticamente, a autoridade também está em crise. E a autoridade
significa ter o poder e a liberdade de escolha. Significa também que a autoridade é o poder do direito de agir, o direito de possuir e de controlar. Olha só como a autoridade é pesado. É o direito de escolha, é o direito de ação, é o direito de possuir e é o direito de controlar. Quem tem autoridade nas mãos, ele tem esses direitos, está sobre ele. Só que, por causa do pecado, da corrupção do nosso coração, dos caminhos que a gente escolhe, a gente transforma a autoridade no autoritarismo. As pessoas acabam usando da autoridade para o autoritarismo. E o que é autoritarismo? É explorar o outro. É querer estar acima do outro. E isso é forte no nosso coração. A gente tem isso. Até nós, pais, né, que amamos os nossos filhos, às vezes a gente toma algumas decisões de autoritarismo. Né? Tipo assim, já viu isso, Duda? Mas mãe, por que eu tenho que fazer isso? Aí tem uma hora que ela já está cansada e fala assim, porque eu quero que você faça. Né, Cleito? Eu sou seu pai, faça, né? A gente acha que perde tanto o argumento que daí a gente entra. E lógico que toda decisão, toda orientação, ela tem um porquê, ela tem uma razão. Mas às vezes a gente vai se perdendo nessa razão. Então a autoridade se torna autoritarismo e a gente vê isso na história, né? Reis, imperadores, ditadores, religiões, né? Nós somos da religião evangélica, estamos imunes a isso. Não, como todas as outras, a gente está sujeito a isso. Né? Estamos sujeitos a que uma pessoa se levante, se ache mais do que os demais e imponha a sua vontade. E, por causa disso, as autoridades acabam sendo o quê? Desrespeitadas. Né? Quando a autoridade não é exercida com bom caráter, com atitude de servir, com o intuito de servir e de fazer o melhor para toda a comunidade, essa autoridade, então, ela acaba sendo desrespeitada. Aí outras pessoas começam a querer reivindicar para si essa autoridade. E, no fundo, essas pessoas querem reivindicar essa autoridade, talvez para melhorar, e depois elas também se corrompem. Nós tivemos isso na história do nosso Brasil, né? Um lado político, né? Tantos anos querendo ter a oportunidade de ter o poder para poder ajudar o povo, e pelo menos não foi isso que acabou acontecendo. O poder nas mãos, a ganância, o dinheiro, tudo isso corrompe as pessoas. Então, hoje é comum o desrespeito. Mais novos desrespeitarem mais velhos. Né? Isso vale, inclusive, para nós. Né? Parece que nós não temos mais o mesmo respeito que os nossos pais ou avós tinham com os mais velhos. Quantos de nós aqui não tem aquela história de que quando o pai estivesse conversando com alguém na sala, a gente não podia interromper de jeito nenhum. E ninguém precisava falar nada. Né? E eu não estou falando que essa é a melhor forma de exercer a autoridade. Eu estou falando que isso foi acontecendo. A gente foi perdendo o respeito com os mais velhos. Os alunos foram perdendo o respeito com professores. Professores são maltratados, são xingados, né? São desprezados. O que nós estamos vendo hoje na televisão, sai professores até, dependendo do lugar, ele tem que ir armado para a escola. Quantos que já não sofreram violência na escola? Olha o nível que nós chegamos. E filhos desrespeitando pais. Nós vivemos uma era hoje que até isso é difícil, a gente ensinar o respeito em casa para os nossos filhos. E talvez porque aqueles que têm autoridade acabam desrespeitando outras autoridades. Então, o pai acaba desrespeitando o policial, desrespeitando o político, desrespeitando o mais velho, o filho vê isso e fala, então é assim que eu tenho que tratar, então eu posso respeitar tanto eles quanto meu pai, que também é uma autoridade. E assim a autoridade vai perdendo o seu objetivo. Lá no livro de Romanos, Paulo fala da importância da autoridade, que Deus instituiu toda a autoridade e ela foi instituída para o nosso bem. E que só teme a autoridade quem pratica o mal. E o que é praticar o mal? É fazer aquilo que é não contrário à autoridade, mas contrário à sociedade, à comunidade, e a autoridade precisa tomar uma iniciativa para que não se corrompa todo o resto da sociedade. Olha só que interessante.
E seria até assim ingênuo a gente afirmar, né, que antes um pouquinho, resgatando um pouco esse mandamento, que é o primeiro mandamento com promessa. Paulo ele resgata esse mandamento por quê? Porque aquilo que parece óbvio também precisa ser dito. Né? Pensa bem, Deus estava sintetizando toda a vontade dele, todo o caráter dele, tudo aquilo que ele queria, numa pequena estrutura, né, de frases e de palavras para ficar marcante. Então ele seleciona 10 mandamentos. Tá? E desses 10 ele coloca lá, honrar pai e mãe. Isso deveria, assim, não precisa nem Deus perder tempo em colocar isso no normativo. Isso é óbvio, não é? É a mesma coisa, né? Não é a mesma coisa, mas quero dar um comparativo. É a mesma coisa do Cleiton falar assim para a Bruna, né? Falar assim, ó, filha, depois que você terminar de tomar banho, você desliga o chuveiro, tá? E daí você se enxuga, coloca sua roupa, passa seu perfume, tem que fazer. Tem que falar para ela que tem que desligar o chuveiro? Né? É óbvio, né? Qualquer criança, às vezes uma criança muito pequena deixa ligado, mas qualquer pessoa, já com início de consciência, né? Talvez tenha que apertar o registro, né? Talvez a gente tenha que falar isso. Né? Mas qualquer pessoa em sã consciência não vai deixar o chuveiro aberto. Só que não é isso que acontece. Deus tem que trazer esse princípio no mandamento para que as pessoas não esqueçam de honrar pai e mãe. E aí é onde eu ia entrar, né, que o apóstolo Paulo, anos e anos depois, lá no livro de Efésios, falando para os cristãos em Éfeso, falando dessa questão do resgatando os valores da família, ele fala lá no capítulo 6, né, filhos, em tudo obedeçam os vossos pais, né, porque o mandamento diz, honrar pai e mãe, para que você vá bem e tenha longa vida na terra. Paulo resgata também esse versículo. E é interessante porque o versículo tem uma promessa. Honra teu pai e tua mãe para que você tenha longa vida na terra e tudo te vá bem. Então a gente pensa assim, bom, quanto mais eu honrar o papai e a mamãe, mais tempo eu vou viver. Né? Então se eu quero morrer com 95, 99, 100 anos, né? Então quanto mais eu honrar o papai e a mamãe, eu vou viver. E seria ingênuo a gente pensar que a matemática é assim, porque quantas pessoas vocês não conhecem que honraram os pais e a mãe e morreram cedo? Mas o que esse mandamento, o que esse versículo está trazendo para nós, é que a longevidade da vida e a bênção que ele está falando aqui não é simplesmente um número de dias na terra, mas dias abençoados aqui. Dias de paz, dias de tranquilidade, dias de respeito, dias de você proporcionar um legado para outra pessoa, é você usufruir dessa bênção. A gente, no curso do Homem ao Máximo, acho que o Cleiton vai lembrar, né, a gente falou muito disso, do que impediu os homens de entrar na Terra Prometida. Lembra disso? Os 5 pecados, né? E o que era a Terra Prometida ali no nosso contexto, né, do nosso livro? Era o lugar onde a gente alcança o máximo do nosso potencial. Essa é a Terra Prometida. E ali Deus está falando com um povo que está entrando na Terra Prometida. Então, isso para nós é o seguinte, é um povo que está começando a entender e atingir o máximo do seu potencial. E o que Deus está falando? Honre seu pai e sua mãe, honre essas autoridades, porque você vai atingir o máximo do seu potencial. Aquilo que você fizer vai ser frutífero, aquilo que você fizer vai ter resultado. As dificuldades que você passar, você vai estar respaldado, você vai estar firme, você vai estar solidificado. É o cântico que nós cantamos aqui. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, permanece para sempre. Isso é a bênção da longevidade na terra. Isso é nós atingirmos o máximo do potencial dessa bênção. Então, essa bênção, ela só é ameaçada pelo desrespeito coletivo. Então, quando a gente começa o desrespeito entre as pessoas, entre as autoridades, essa bênção da gente atingir o máximo do nosso potencial, ela vai se definhando. E será que é o que nós estamos vendo hoje? A gente gasta uma energia, a gente trabalha, a gente quer fazer o melhor, parece que as coisas não vão. Por quê? Porque é um desrespeito geral, é um clima de desrespeito.
Não é simplesmente o filho obedecer papai e mamãe. Não é isso que Deus está falando aqui. Ele está falando de um respeito e uma consideração pelas autoridades, de modo geral. Então, Deus nos convoca, nesse mandamento, a resgatar o princípio da autoridade. É isso que eu entendo aqui, nesse mandamento. Deus quer resgatar o princípio da autoridade. E eu pergunto para você, você quer viver o máximo do seu potencial? Daquilo que o Senhor preparou para você? Você quer, Juliana? Você quer, Duda? Cleiton? Leila, você quer? Você quer, né, amor? Também? Pérez, você quer isso? O máximo do teu potencial? Então começa com a honra. E hoje eu queria tratar aqui 3 pontos importantes sobre esse mandamento, que a gente precisa saber para que a gente possa obedecer, guardar, observar, guardar e obedecer esse mandamento. Então, 3 pontos que eu queria colocar aqui. Primeiro ponto, o que é a honra? O que é honrar? Acho que para a gente obedecer alguma coisa, a gente tem que saber do que se trata, né? E às vezes a palavra honra, ela está muito... a gente usa, decorou esse versículo, mas não para ver. Então, eu queria colocar aqui para nós que a palavra honra, honrar, ela quer dizer pelo menos 3... ela expressa pelo menos 3 atitudes: reverência, obediência e gratidão. Reverência, obediência e gratidão. O que é reverência? Reverência é o respeito por alguém que ocupa determinada posição. E aqui começa a pegar um pouco para nós. Porque a gente olha para algumas pessoas que ocupam determinada posição e no nosso ver parece que elas não são dignas de respeito, de reverência. Aqui Deus já vem e quebra o primeiro paradigma. Não interessa quem está em posição de autoridade. Ele merece o respeito. Mas por que, Deus, que ele merece o respeito? Olha só o que esse camarada faz, olha o jeito que ele lidera, olha o jeito que ele trata. Porque lá em Romanos, Paulo diz que nenhuma autoridade foi constituída se do céu não lhe fosse dada. E Jesus falou isso para Pôncio Pilatos também. Você é autoridade porque do céu lhe foi dado. E Jesus se submeteu à autoridade de Pôncio Pilatos. Um camarada que não teve coragem de julgar honestamente Jesus. Tem uma música que diz assim que Pôncio Pilatos, ele teve a cara e a mão lavada. Ele teve a cara lavada de falar para o povo, decida o que você faz por ele. Ele lavou as mãos, ele deixou. Que autoridade é essa, gente? E Jesus se submeteu e ainda falou assim, essa autoridade que você está exercendo de forma errada, você tem porque o Pai te deu. Então, toda a autoridade foi construída por Deus. A reverência, ela é a posição ocupada. Ela não é devida pelo merecimento da pessoa. Ela é incondicional. Isso é uma coisa que nós cristãos precisamos aprender a cada dia, é que nós servimos a um Deus incondicional. O amor dele é incondicional. As promessas dele de vida eterna são incondicionais. Existem promessas que são condicionais, como essa, né? Para que você tenha longa vida na terra e te vá bem, você precisa honrar. Essa é condicional, depende de uma condição. Mas Deus, ele tem um amor incondicional conosco. E as autoridades também nós devemos respeitar incondicionalmente. E os pais, dentre tantas autoridades, são colocados nessa posição. Mas o meu pai não estudou, meu pai é analfabeto, minha mãe não tem uma boa visão crítica, minha mãe isso, aquilo. Ele é sua mãe, ele é seu pai. E as outras autoridades também obedecem o mesmo princípio. Então, honrar é reverência. Honrar também é obediência. Tudo isso que eu estou falando é tudo dentro de um ponto só. O que é honrar? Reverência e a obediência. O que é obediência? Isso aí é aquele que todo mundo fala, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Já viram esse ditado, né? Tem até podia ter feito o gráficozinho e colocar, né? Eu aprendi assim com o meu professor de administração. Ele colocou assim um monte de O minúsculo, aí descendo assim um monte de B, letra B, e embaixo assim O maiúsculo. Aí falou, vocês sabem o que é isso aqui? Aí a gente olhou, não estava entendendo, né? Ele falou assim, então isso aqui é o seguinte: os pequenos obedecem, né? Os obedecem, os grandes. Então, obediência é cumprir ordens, é isso. E, gente, se é uma coisa que mexe conosco, é cumprir a ordem dos outros, né? Eu não sei vocês, mas Deus tem que tratar meu coração a cada dia.
Obedecer ordem. Parece que é algo humilhante obedecer ordem. Parece que é algo assim que tira a nossa liberdade, obedecer ordens. E não é assim. Então, obediência é fazer o que é mandado. Para isso, presume-se que o quê? Que quem exerce autoridade, quem tem liderança, emita ordens e instruções. Aí é um outro problema que a gente tem de autoridade, né? Quando a autoridade não dá as ordens, ou não dá as ordens claras. Lá em Oséias, capítulo 4, versículo 6, Deus fala assim que o meu povo perece por falta de conhecimento. E o conhecimento que ele está falando aqui não é de ciência, de matemática, de história, é de conhecer o que deve ou não fazer. O povo carece disso. Olha aqui que mandamento óbvio. Honre teu pai e tua mãe. É óbvio, mas tinha que estar escrito, já ficou claro. Deus, então, nos dá esse exemplo. Então, isso quer dizer que tem instruções que não são transmitidas, não são dadas. Quantos pais se omitem? Quantos maridos se omitem na sua casa? Quantas autoridades políticas, religiosas, educacionais se omitem? Faz o que você quer. Tem até uma linha, educacional que é isso para o aluno, acho que é socioconstrutivismo, sei lá se é isso ainda. Quer dizer, põe o aluno lá e fala, gente, vocês podem fazer o que você quiser e tal, só não machuca o amiguinho. Falar isso para uma criança, já pensou? Fazer o que quer? Então, nós todos precisamos de limite. Nós precisamos de orientação. E eu pergunto, vocês pais, estão passando orientações? Nós estamos passando instruções? Estamos sendo claros com os nossos filhos? Aí você pode falar assim, pastor, essa é uma palavra para pai, né? Não é uma palavra para mim, né, Duda, igual você está aí ouvindo. Não, mas você um dia vai estar em posição de autoridade, posição de liderança. Então nós temos que aprender isso agora. Vocês adolescentes, a Bruna e a Bianca, que estão lá em casa, lá na casa em casa não, na casa de vocês, Então elas também precisam aprender isso agora, para poder ajudar seus pais, para poderem ser mães melhores e para poderem ser autoridades melhores quando elas exercerem essa condição. Então, reverência, obediência, e o terceiro ponto da honra é a gratidão. Esta é a principal forma de honrar uma pessoa, é ser grato. Por aquilo que ela proporciona a você, pela presença dela na sua vida, pelo cuidado. Só depois que a gente se torna pais e mães, é que a gente entende o sacrifício que a gente faz por causa dos filhos, o amor que a gente tem por causa dos filhos. Aquelas broncas, aqueles castigos que dói às vezes no nosso coração, que a gente tem que impor para os nossos filhos para que eles não se percam, para que a estultícia não tome conta do coração deles. Então é só a gente exercendo essa posição que a gente entende como é difícil, como é um desafio, como é sacrificial e como que é uma grande responsabilidade a gente exercer a autoridade. Então os filhos precisam aprender isso, a desenvolver a gratidão. Nós precisamos aprender isso, a desenvolver a gratidão com outras autoridades. Como a palavra obrigado ela é forte, ela quebra barreiras, ela desfaz obstáculos entre relacionamentos. Sermos gratos, acordar de manhã, sermos gratos ao Senhor, sermos gratos ao pai, à mãe. Esses dias eu acho que a gente foi almoçar, aí eu perguntei assim, olhei assim, não tem feijão? Daí a minha filha falou, pai, mas tem frango, tem salada, tem arroz, mas um feijãozinho, faz falta. Aí eu falei, não, mas temos que ser grato ao Senhor. Não tem, fazer o quê? Depois a Silvia descobriu que tinha um pouquinho guardado na geladeira lá. Aí meu almoço ficou melhor. Mas é a gratidão que a gente tem que desenvolver. Então essa que é a honra requerida por Deus. Uma honra que não está vinculada ao merecimento. Uma honra que é submissa, que é grata. E esses são valores, meus queridos, que são desprezados na nossa sociedade hoje. Todos os movimentos que se levantam é de libertinagem, não é de liberdade. São movimentos de um se sobressair sobre o outro. Esses movimentos das minorias de hoje não são para as minorias serem aceitas. Vocês podem ver isso, são para as minorias dominar as outras minorias ou até as maiorias. É isso, a gente vê isso está muito claro, infelizmente. E nós temos que ter o quê? O acolhimento a todos. A nossa sociedade é egoísta, avarenta e individualista. Então, o primeiro ponto é isso. O que é honra? É só isso. Reverência, obediência e gratidão. Agora, segundo ponto, por que honrar?
Por que nós temos que honrar? Além de ser um mandamento com promessa, honrar os pais, honrar pai e mãe, nós estamos aprendendo a honrar outras pessoas, estamos aprendendo a honrar a Deus. Nós aprendemos a honrar a Deus honrando o pai e a mãe. Aprendemos a honrar o professor, o líder, as outras autoridades, honrando pai e mãe. Quantos de nós não honramos os nossos pais e mãe? Né? Quantos de nós estamos agora com as nossas famílias, educando as nossas famílias, e olhamos para trás e, puxa vida, quantas vezes não honrei meu pai e minha mãe? E talvez isso tenha se refletido em não honrar até o próprio Deus na nossa vida. Lá em 1 João 4:20, João fala assim, ó, quem não ama a seu irmão que vê, não pode amar a Deus que não vê. Então a gente pode fazer um trocadilho aqui. Ó. Quem não honra seu irmão, o próximo, que você vê, como é que eu vou honrar a Deus que eu não vejo? Vocês estão entendendo? Esse é um mandamento que, na verdade, se volta para o próprio Deus. Honrar a Deus. Como que eu honro? Honrando os irmãos aqui, uns aos outros. É interessante porque, enquanto os 4 primeiros mandamentos dessa lista de 10 se referiam a Deus, né, só há um Deus no céu e na terra, né, não terás outros deuses diante de mim, não tomarás imagem de escultura, não tomarás meu nome em vão e guardará o sábado, está tudo se referindo à nossa dedicação a Deus. Agora, a partir desse 5º mandamento, vai começar os relacionamentos interpessoais. E o primeiro relacionamento é o relacionamento familiar. Olha só, é a hierarquia que Deus vai trazendo, né, para nós. E a honra aos pais, então, abre esse espaço para a lateralidade, para a gente amar o outro, para respeitar as outras pessoas. Eu ouvi uma vez eu não sei se é uma ilustração, foi uma história mesmo, né? De que o filho queria fazer alguma coisa e o pai falou, não, você não vai fazer. Aí ele falou assim, então você não me ama, eu não vou te amar mais se você não deixar eu fazer. Aí ele falou assim, mas filho, eu não quero o teu amor, eu quero o teu respeito. Parece duro, né? Porque amor, a palavra amor, quando a gente ouve, a gente pensa em afeto. Só que amor não é afetividade. Amor é muito mais do que isso. O amor se demonstra na afetividade, mas também se demonstra na disciplina, no respeito, no ensino, na educação, no conhecimento. O amor é muito mais do que isso. Então, a gente ensinar os nossos filhos o respeito, nós retomarmos o respeito com os nossos pais, o respeito com outras autoridades, nós estamos respeitando também ao Senhor. E por que honrar também? Porque nos ensina a ver os outros superiores a nós mesmos. Né? A quem que é devido honra? Quem é superior a mim. Ah, pastor, mas quem que é superior a você aí na igreja? Você é o pastor, depois tem os presbíteros, depois tem os membros. Não, todos vocês são superiores a mim. A palavra de Deus diz, Filipenses 2:3, considerai o outro superior a si mesmo. Então, eu quando considero o outro, eu devo a vocês honra. O que é um cargo, um título de pastor, senão uma função, mas não é uma posição hierárquica. E assim entre nós, honrar uns aos outros. Por isso vai fazer o quê? Desenvolver em nós a humildade. Né? E vai nos colocar principalmente no nosso devido lugar, porque a gente tem aquele senso de querer ser o melhor, o bambambam, querer estar acima dos outros. Isso traz para nós o senso de interdependência uns com os outros. Nós dependemos uns dos outros, irmãos. A gente não vive sozinho. E a nossa dependência em Deus. Esse também é um mandamento, por que honrar, né? É um mandamento que traz uma equidade entre as pessoas. Olha só, honrar pai e mãe. Então eu vou pegar o exemplo aqui. Hoje a Duda honra a Juliana. Daqui a alguns anos, seus filhos vão honrar você. Daqui a muito mais anos, os filhos dos seus filhos vão honrar. Então, todos nós vamos receber honra em determinado momento da nossa vida. Olha só que mandamento de justiça, de equidade. Então, a honra que é devida aos pais, na verdade, é devida a todos nós, uns aos outros. E quem honra, será honrado. Quem honra, será honrado. O filho vai se tornar pai, a filha vai se tornar mãe, o auxiliar vai se tornar gerente, o assistente vai se tornar diretor, o técnico vai virar engenheiro, se estudar para isso, lógico, né, Pérez? Quer dizer, nós
Sempre vamos estar numa posição que nos vai dar essa honra. Olha só, gente. E a gente, para receber honra, a gente precisa honrar. É a primeira coisa. E é muito interessante, porque Lucas, capítulo 2, versículo 51, quando fala da infância de Jesus, vocês lembram daquela história que Jesus foi no templo e estava discutindo com os doutores da lei, e Maria José estava, gente, cadê Jesus? Sumiu. E procuraram, diz a palavra que procuraram 3 dias, até que encontraram Jesus no templo. E falaram, filho, o que você está fazendo aqui? Por que você não avisou? Ele falou, pai, mãe, vocês não sabiam que eu ia estar aqui, na casa do meu pai? E daí o versículo diz assim, e eles voltaram para Nazaré, porque eles estavam em Jerusalém, e eles voltaram para Nazaré, e Jesus era submisso a eles. João, lá no capítulo 1, diz que no início era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele subsiste todas as coisas. Esse é Jesus. E esse Jesus se submeteu a Maria e José. Quem somos nós para nos submeter uns aos outros, então? Olha que lindo. E só para um adendo aqui, né, que é mais por curiosidade, mas isso traz uma lição tão grande. Deus foi muito proposital e intencional em colocar assim, honre o seu pai e a sua mãe. Isso não era comum naquela época, mencionar mulheres. Era comum falar assim, honre o seu pai, né, ou o patriarca. Mas Deus resgata a dignidade e o valor da mulher e coloca ela ao lado do homem. Olha só, que coisa mais linda. E hoje tem movimentos por aí que dizem que os valores judaicos cristãos menosprezam a mulher. E não é os valores judaicos cristãos, é a opressão, é o pecado, é a vontade de dominação. Mas Deus colocou, honre o pai e a mãe. Mas isso foi só um adendo aqui. Resumindo, por que honrar? O obediente, aquele que honra, o obediente será obedecido. Veja a história de José. Foi escravo no Egito, se tornou o segundo na hierarquia. Davi era um pastorzinho de ovelhas, nem o pai dele lembrou dele, se tornou rei de Israel, e a linhagem dele nunca mais foi tirada da nobreza. E Daniel, nas covas, que chegou até ir para a cova dos leões e se tornou também o segundo no Império Babilônico, né? Então, por isso honrar. E eu queria encerrar agora com o terceiro ponto, que talvez, gente, tenha a ver com a sua vida, com a minha vida, com você que está nos assistindo. Pastor, e quando eu não consigo honrar? E quando eu não consigo honrar? Aí você vai perguntar, mas como assim não consegue honrar? Quando que eu não consigo honrar os meus pais? Talvez você teve um pai ausente, talvez você teve um pai violento, talvez você teve um pai abusivo, ou uma mãe ausente, violenta, abusiva, abandonado. E muitos de nós viveram isso. Muitas pessoas viveram isso. A Silvia, acho que poderia testemunhar isso, de quantas pessoas, né, procuram no seu consultório e vai ver a origem do seu problema hoje, está no relacionamento com os pais. Como fazer? Como exigir o respeito a essas autoridades que abusaram do seu poder dentro de casa? Nós estamos vendo aí o caso daquele menino Henry, né? Que, né, então, acho que o padrasto, né, que deve ter tanto violentado quanto matado. Tem aquele outro casal lá antigo, lá, Nardoni, né, que é a família Nardoni, que também jogaram o filho pela janela. E tantos outros. Noticiário a gente vê perto da gente aqui. E aí, como fazer? E eu queria deixar uma palavra com você nesse respeito. Primeira coisa, entender que a honra é devida incondicionalmente, que foi o que a gente falou no primeiro ponto. Isso não significa que você tem que se submeter aos maus tratos. Tá? Talvez você tenha que denunciar, sim. Talvez você tenha que ir morar com outro parente. Talvez você tenha que ir para outro lugar. Né? E se você sofreu isso, e hoje, né, você sofre essas dores emocionais dentro de você, é você orar pelo opressor. Orar, pastor? Jesus fala para orar pelos inimigos e amaldiçoar e abençoar aqueles que vos perseguem. Não revidar, não vingar, não julgar e, principalmente,
não replicar esse comportamento. Você tem a chance, meu querido, de obter essa cura na sua vida. Os mandamentos, eles não são... aliás, os mandamentos só são exigidos dos salvos. Sabia disso? Só um salvo em Cristo Jesus é exigida a obediência ao mandamento. E um salvo em Cristo Jesus sabe que ele foi salvo sem merecimento nenhum. Eu sei de tão pecaminoso que eu sou, da tendência do meu coração, da minha mente, eu não merecia ser salvo, e Cristo me alcançou. E Cristo me alcançou e me trouxe perdão. E por causa desse perdão, eu olho para esse mandamento e falo assim, eu preciso honrar meu pai e minha mãe, mesmo que eu, olhando para trás, vejo que eles não mereciam a honra. Deus nos presenteou com perdão sem merecimento. E o perdão nós devemos e podemos dar ao seu pai, à sua mãe ou a qualquer outra autoridade. Você pode dar, porque você recebeu esse perdão. A segunda coisa é entender que em Cristo você também tem uma nova família. Puxa, pastor, a minha infância, o meu crescimento, a vida com os meus pais, o relacionamento é tão truncado, vai um tempo para processar e para restaurar tudo isso. Mas se você entregou sua vida a Jesus, hoje você tem a oportunidade de viver numa nova família, a família de Deus. E isso é muito profundo, porque o próprio Jesus disse assim, quando chegaram para eles, ó Jesus, a Maria e os teus irmãos estão ali querendo participar, querendo entrar. Aí Jesus fala assim, eles são bem-vindos, mas quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Senão, todos aqueles que ouvem a palavra de Deus e as praticam. Então, por isso que hoje eu posso olhar para o Cleiton e falar assim, que é meu irmão. Ah, irmão porque faz parte de uma denominação cristã evangélica? Não, porque Cristo salvou a sua vida e me salvou. Nós somos irmãos. A gente pode se ajudar, a gente pode se acolher e a gente pode caminhar juntos. Somos irmãos em Cristo. Aquelas pessoas mais velhas dentro da comunidade, pode ser sua mãe, pode ser seu pai espiritual, pode acompanhar você. Olha que fantástico isso que o Senhor faz. Resgatando isso nas nossas vidas. Sabe o que isso quer dizer? Que o Novo Testamento, depois de Cristo, ele expande esse mandamento. Ele expande além da família. Agora, não é só o pai e a mãe biológico que merece honra. São todos, porque todos são agora nossos pais espirituais, mães espirituais e irmãos espirituais. Esse mandamento, ele abrange. Isso traz cura. Isto é terapêutico, posso assim dizer. Talvez você esteja pensando assim, pastor, mas isso que você está falando, você não conhece a minha dor, o que eu vivi. E eu sei que para a gente tratar disso vai muito mais do que uma simples palavra, um sermão como esse aqui. Mas eu quero te dar os princípios de vida, os princípios que podem trazer cura para a sua vida, que podem trazer uma nova vida para você. E você pode buscar mais sobre isso, o conhecimento disso, se conhecer, orientação com seus irmãos aqui em Cristo. E a gente poder ser objeto de Deus, objeto de Deus na sua vida, instrumento de Deus na sua vida para tratar isso. Concluindo, talvez você faça parte de uma família saudável, uma família normal, mas talvez você não tenha honrado ainda os seus pais como deveria honrar, com reverência, com obediência, com gratidão. Hoje, você pode fazer isso. E eu não estou falando só para quem é filho e vive em casa, estou falando para nós, já adultos, que temos aí nossos pais. Não temos mais os nossos pais e reconhecemos o quanto nós faltamos com Ele, temos um Pai Celestial que a gente pode hoje mesmo pedir perdão e pedir para que Ele tire de nós todo o fardo e toda a culpa. Tem muitos de vocês, muitos de nós carregando esse fardo e essa culpa. E talvez você olhe para a sua vida também e veja assim, puxa, eu nunca prosperei, eu nunca saí, eu estou sempre patinando, a coisa não vai. Será que não faltou a honra? Ou não tem faltado a honra aos seus pais e outras autoridades? Pense nisso, deixe que o Espírito Santo mostre isso para você. E talvez você tenha sofrido com esses traumas, como eu disse, de autoridade dos seus pais. E talvez você tenha carregado esse fardo há tanto tempo. Eu quero convidar você a lançar hoje esse fardo diante do Senhor. Lançar aos pés da cruz.
receber a cura e a capacidade de honrar. Que aqui leia-se, o primeiro passo, perdoar. E assim você também se sentir honrado. Então não perca tempo. Hoje é dia de cura. E há uma promessa aguardando por você e todos os que estão à sua volta. Porque essa promessa, se cumprindo na sua vida individualmente, ela atinge todos os que estão próximos a você. Todas as pessoas que você for encontrar, ela atinge. Esse legado que Deus coloca na sua vida, ele vai se multiplicando. Jesus cumpriu esse mandamento. Ele honrou seu pai, a sua mãe, ele honrou as autoridades. Honrou seu Pai Celestial, honrou a Deus. Principalmente, isso ficou latente quando ele diz assim: Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. E em Cristo, então, você pode honrar o seu pai, você pode honrar sua mãe, você pode honrar as autoridades. Amém? Eu quero orar com você, então, agora. Aí onde você está, abaixe a sua cabeça e comece a pensar se essa palavra foi para a sua vida. Se tem algo que você precisa restaurar com seus pais, restaurar com a sua mãe, restaurar com sua avó, com suas autoridades. Se tem algo que você precisa restaurar, de repente a sua vida, você olha assim, realmente, eu acho que a minha vida não foi para frente porque eu não honrei. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti agora, Pai. Eu coloco diante do Senhor aqueles que nesse momento, Pai, estão vendo essa palavra como algo para a sua vida, como aquilo que o Senhor quer tratar, que o Senhor quer falar, trazer cura, Senhor. Quando nós falamos em paternidade, em maternidade, essa relação, em quantas famílias isso foi quebrado, isso foi corrompido, isso foi negligenciado, Senhor. Talvez filhos que não consigam olhar para os seus pais e honrá-los como deveria, Senhor, como eles podiam, e assim ser alvos também, Senhor, da Tua promessa, Pai. Peço em nome de Jesus que eu esteja trazendo cura agora, Pai. E só consegue obedecer os mandamentos, Senhor, aqueles que são salvos pelo Senhor, ou seja, aqueles que entregaram a sua vida a Jesus. Que neste momento pessoas estejam entregando as suas vidas ao Senhor Jesus, para assim ter a capacidade de honrar. De repente já perderam os seus pais, mas podem agora chegar diante do Senhor e pedir o perdão com arrependimento e ter aí esse fardo e essa culpa lançada diante do Senhor e o Senhor trazer alívio. O Senhor Jesus mesmo disse: tomai o meu fardo que é leve, o meu jugo que é suave. Senhor, quantas vezes nós estamos com o nosso fardo, com o nosso jugo, com a nossa culpa. E eu peço agora em nome de Jesus, Pai, que o Senhor esteja operando essa cura nas nossas vidas, e de tantos quantos agora estão reconhecendo isso, Pai, em nome de Jesus. A gente vai cantar uma canção que diz assim: recebi um novo coração do Pai. Só com esse novo coração a gente consegue essa honrar as pessoas. E essa música também diz que nós somos agora uma família, né? Uma família em Cristo, né? E hoje, que alegria a gente estar aqui, né? Nós estamos em 7 pessoas. Tanto tempo, né? Eu e a Silvia fazendo a transmissão, só nós 2 ou nós 3 com a nossa filha, né? Mas isso aqui é que é a igreja, nós estarmos juntos. Se Deus quiser, né? Logo, logo a gente vai estar um pouquinho mais pessoas reunidas. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é ensinado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, assim bem ajustado, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem
qualquer falsidade, vivendo a verdade e expressando a glória do Senhor. Uma família vivendo compromisso no grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é ensinado por Jesus. Fale agora para a pessoa que está aí junto com você. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, assim bem ajustado, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade e expressando a glória do Senhor. Uma família vivendo compromisso no grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, querido irmão. Amém. Faz tempo, né? Não cantava uma música assim de comunhão, né? Gostoso cantar assim. Gente, obrigado pela participação de todos vocês. Ao Péricles aí que ajudou a gente hoje. Semana passada tivemos tanta dificuldade em fazer esse tempo aqui, mas e poder olhar, né, para os irmãos. Irmãos, então os nossos dízimos e ofertas podem ser depositados na nossa conta, né? O Pérez vai colocar ali no vídeo, né? Não sei se é aqui ou aqui, onde está saindo, mas você pode fazer o seu depósito lá. Ou então ligar para o Ivo, né, e o Ivo pode retirar com você. A oferta de amor, né, as cestas de alimentos, né, tem sido muito importante. E graças a Deus o Senhor tem nos abençoado, a gente tem podido abençoar tantas outras pessoas, né? Então, que o Senhor abençoe a sua vida pela sua fidelidade, a sua generosidade. Nós também começamos na sexta-feira o nosso curso Panorama do Antigo Testamento. Espero que você vai colocar também aqui a imagem, né? E esse curso é um curso básico, é um curso simples, mas para a gente ter assim as primeiras noções, né? As principais noções para a gente entendendo a Bíblia como um todo. Então, o vídeo, a apostila e um questionáriozinho foi disponibilizado na sexta-feira, e cada sexta-feira o Carlos e o Alexandre vão disponibilizar naquele grupo que foi criado, o grupo de WhatsApp específico, né, para esse curso. Se você não está participando, se você não tem WhatsApp, se você quer de alguma forma receber, converse com a gente, procure a gente, né, ou o Carlos direto, ou o Alexandre, e a gente te orienta aí. Amém? Então, acho que é isso daí, meus irmãos. Que a gente possa honrar uns aos outros, né? No mesmo texto de Romanos, Paulo fala assim, a quem honra, honra. E todos aqueles que são criados pelo Senhor Jesus merecem a honra, criados por Deus. Vamos orar? Pai, muito obrigado por esse tempo aqui, Senhor. Obrigado porque o Senhor vai colocando nos nossos corações e nos dando oportunidades de viver
a vida de comunhão, a vida uns aos outros, mesmo com toda essa dificuldade de agora, Pai. E nós te agradecemos. Agradeço pela vida da Juliana, a vida da Duda, do Cleiton, da Leila, a vida da Silvia, a vida do Péricles, de todos, ó Pai, que estão aqui nesta manhã. Obrigado por podermos aqui nos reunir e a gente tentar expressar e passar isso para tantos irmãos que estão nas suas casas, estão no seu distanciamento, estão um pouco isolados, ó Pai. Abençoa a vida de cada um ali dentro do seu lar. Pai, que o Senhor coloque a alegria do Senhor, que excede todo entendimento através da Tua paz. Que o Senhor coloque, ó Deus, a satisfação em termos a Cristo como nosso Senhor e Salvador. Que isso, ó Deus, supere todas as dificuldades, ó Deus, deste momento. E que o Teu nome seja honrado por nós a cada dia, em nome de Jesus. Amém. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo, e também a presença do Espírito Santo nos fazendo lembrar de todos esses mandamentos, estejam conosco, hoje, durante essa semana e para todo sempre. Amém. Que Deus abençoe a vida de vocês. Deus abençoe, gente. Muito bom. Coloca aquela imagem. Aí já.